Olá, iniciando o ano com o nosso trabalho aqui de Psicologia Axé. Hoje nós vamos falar sobre violência infantil. Meu nome é Basília, eu sou EQED e Beatriz, EQED também. Dona Conceição de Lissá, psicóloga. Todos nós psicólogas. Eu vou abrir com uma frase que eu penso toda hora quando eu falo de criança, né? Quando a violência ocorre, outros direitos também já foram violados. Essas crianças e adolescentes já foram negligenciados e já passaram pelo episódio da violência física e psicológica. Os fatores da violência física, para mim, está contido entre a pobreza, exclusão, desigualdades sociais e questões ligadas à raça, gênero e etnia. É importante também a gente conceituar a violência, né? E assim, bater na tecla da importância de a gente entender que a violência ela não acontece só de forma física, né? Normalmente quando se fala de violência a gente já pensa logo em alguém agredindo fisicamente outra pessoa. Mas a violência ela pode ocorrer tanto física quanto psicológica, violência sexual e ainda também as chamadas negligências, né? Que pode ser então caracterizada como um abandono parcial ou total dos responsáveis e ou a omissão quanto a oferecer as necessidades básicas e da supervisão essencial à segurança e ao desenvolvimento da criança quando não associadas às privações socioeconômicas. Então, a gente vai encontrar aí no cenário diversos tipos e você vai, sei lá, pensar numa criança que não frequenta a escola, que não tem uma alimentação adequada, que não tem um cuidado ali, a assistência desses pais que se preocupam com esses cuidados. Então, tudo isso a gente vai entender de fato como uma violência. E, por outro lado, a gente também vai ver a criança que é dita, a criança que tem tudo. E, na verdade, ela não tem nada, porque ela se cria sozinha. O abandono emocional dessas crianças também é um fator de violência que vai ocasionar uma série de outros transtornos na vida adulta e que a gente vai ter que conviver com esses transtornos dessa pessoinha que vai crescer, mas que, na verdade, começou lá atrás. Não é uma coisa que acontece hoje. Começou lá atrás com esse abandono, com essa falta de carinho, de amor, de afeto, de segurança emocional para essa criança. Ela tinha tudo, mas na verdade ela não tinha o essencial. Eu acho que a gente está vivendo desde o início do ano passado, 2019, com a entrada desse novo governo, é como se tivessem tido uma licença para matar. Nossas crianças estão num estado de vulnerabilidade muito grande. A violência com elas tem crescido muito, 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 muito. Então você acaba, por essa falta de política, por essa falta de direção e por um governo que menospreza a criança, acaba morrendo uma quantidade enorme de crianças, um crescimento de morte de crianças e adolescentes negros é uma coisa fora do comum, né? Parece que há um projeto de extermínio dessas crianças, né? Elas param de ter um crescimento e passam a ser um tema que incomoda, né? Uma criança dentro da escola incomoda ele, tanto que todos os projetos que estão sendo feitos são projetos que excluem da sociedade essas crianças. É muito sintomático que esses casos de violência eles aconteçam com muito mais frequência em áreas periféricas, né? Isso é algo assim que é bastante preocupante e a gente precisa de fato dar uma atenção para isso. Não é alguma coisa que dê para ignorar, que não dá para fingir que não está acontecendo.
E a gente também precisa lembrar que, assim, é como ela falou, né? Uma pessoinha que está crescendo, isso é uma reação em cadeia. Se você fala de violência infantil, você fala também de um adulto absurdamente adoecido, né? E é isso, os problemas sociais, eles vão estar aí o tempo todo ligados a essa questão da violência. Você vai ver problemas de comportamento, ajustamento escolar, né? A criança começa a apresentar uma porção de problemas no desenvolvimento escolar. A percepção social também negativa, né, que é uma visão distorcida, amedrontada e até mesmo isolada dos relacionamentos sociais. A criança, o tempo todo, ela vai ficando cada vez mais embotada, cada vez mais reclusa ali dentro daquela violência, daquele transtorno todo que ela está sofrendo. Então, se faz o tempo inteiro necessário que a gente bata nessa tecla, que a gente fale sobre isso, que a gente olhe para essas crianças como sujeitos que realmente precisam da nossa atenção, que precisam que a gente se incomode com isso e que a gente faça alguma coisa. E as nossas casas de axé, a gente tem, né, dentro das nossas casas, as famílias, os núcleos familiares, com os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Quer dizer, tem crianças que não só perpassam pelo axé, pela casa de santo, mas também que levam a estrutura da casa de santo, enquanto todo esse cuidado, para fora, para as suas famílias, para dentro das suas casas. Porque quando a gente acolhe a família no axé e a família vem integralmente com seus filhos, esses filhos também vão ser tratados ali. E dessa forma, a gente tem a possibilidade de não só interferir nesse processo de adoecimento do adulto, com essa negligência com a criança, a gente pode interferir, inclusive, no que ela leva para fora quando sai essa família e essa criança. Porque muitas vezes o que ela aprende e apreende dentro do axé é o que ela vai reverberar lá fora também. Sim. Então a gente tem uma responsabilidade grande. A nossa responsabilidade não é pequena, é grande nesse sentido. Porque nós sempre temos crianças dentro do axé e famílias que têm crianças. Então a gente precisa, como você disse, olhar para isso com muita atenção, porque às vezes a gente pode detectar uma criança que está sofrendo esse abuso, seja ele de que natureza for, e a gente, de alguma forma, vai poder intervir. Sem dúvida. Eu acho que esse é o grande debate, sabe? Como é que o terreiro olha isso tudo? Como é que o terreiro absorve isso tudo? A gente tem que entender que a vida do terreiro e a vida lá fora não são desassociadas, não estão separadas, né? E a criança, ela dá sinais, ela sinaliza na forma de andar, no comportamento agressivo, no comportamento de total mudez, né? Então, a gente não pode cometer o mesmo erro que a família. Mas a gente não pode se meter num processo familiar? Pode sim, e deve sim, né? Se meter, porque se você não consegue observar que tem alguma coisa diferente naquela criança, e se a mãe não vai na escola saber se é da escola, aí ela tem que ir. Não tem como você achar que isso não é um problema seu. Isso é um problema do axé. O axé tem que entender que existe uma vida lá fora que aquela criança, aquele adolescente traz. E você tem condições de salvar aquela criança quando você passa a observar. Mas é mais um trabalho para a Elorixá. Não estou falando só da Elorixá. Eu estou falando do corpo mediúnico. Né? De adultos que estão ali, e aquelas crianças estão ali, aquelas crianças obedecem eles, aquelas crianças pedem a benção a eles. Então, eu acho que o papel importante dentro do axé é isso, é observar uma criança. A criança, ela não fala, ela desenha ou ela diz brinca. Alguma coisa no comportamento dela, a forma de brincar, a forma de desenhar. Então, os hábitos têm que ser mais comuns. Vamos desenhar agora, vamos brincar disso. E você observar.
Sem dúvida. E a gente precisa ver que, às vezes, até mesmo um filho de santo, uma filha de santo, a gente precisa perceber como é que ela trata com essas crianças dela, sabe? Ela é violenta, violenta no sentido mesmo de bater, de ser raivosa. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa falar com ela, chamar atenção, mostrar que existe uma outra maneira de lidar com aquela criança. Porque essa responsabilidade também, né? Isso, esse é nosso papel também. O axé tem um papel social muito grande. Muito grande. E é preciso que a gente perceba que não termina no orô e não começa no orô. Começa no trato, no convívio. São pessoas convivendo com pessoas. Então, certamente, problemas vão aparecer. E como a gente lida com eles é que é a nossa responsabilidade, enquanto, né, as pessoas que estão ali e convivem com aquilo ali. E sem contar que a gente acaba se tornando conivente com a violência. Verdade. Porque se a coisa está acontecendo dentro do seu terreiro, você está vendo o tempo todo que tem alguma coisa errada, e não procura de nenhuma maneira intervir, pelo menos minimamente saber o que está acontecendo, se inteirar sobre aquilo, você é conivente. Sim. Com a violência que essa criança está sofrendo. Porque é muito engraçadinho, ai, que lindinho, ele está aprendendo a tocar atabaque, olha que legal, ele sabe as cantigas. Mas e o resto? Você está vendo se essa criança está indo ao colégio, se ela está aprendendo a ler, se ela está acompanhando, se o desenvolvimento dela de forma integral está acontecendo, se esses pais, ainda que estejam ali envolvidos com tudo, estão dando assistência para essa criança, porque criança tem hora para comer, criança tem hora para tudo, tem hora para dormir. Então não dá para estar acompanhando o ritmo do adulto na casa de santo. E se você, enquanto zelador, está vendo que esse pai e essa mãe está indo, mas está negligenciando a criança de alguma maneira, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso saber pelo menos o que está acontecendo, por que está acontecendo dessa maneira. Né? Porque senão a gente se torna aí todo mundo cúmplice de uma violência absurda sem se dar conta, sem perceber a gravidade da coisa que está acontecendo aos nossos olhos. E a gente ainda tem, como disse Mãe Basília, a gente ainda tem um problema de que hoje, né, com esse desgoverno, é bacana, né, ser racista, ser homofóbico, ser machista. É bacana, é legal, é aceitável. As crianças estão sofrendo muito com isso. Então, as crianças hoje não estão tendo mais o politicamente correto. Então, se você falar de intolerância religiosa com uma criança de axé que vai à escola e sofre bullying, né, por conta de estar com seu filho de conta ou com algum aparato religioso, e você não toma, né, conhecimento e não toma atitude diante disso, também é uma forma de violência. E com isso, todo esse processo genocida que está acontecendo a passos largos na nossa sociedade atual, se faz perfeito. Ganha força. Porque ganha força pela nossa omissão. Ganha força pela nossa omissão. É uma das coisas também que tem me incomodado, até porque no outro dia eu passei no sinal e vi um clientezinho meu de axé vendendo bala, né? São 132 mil famílias chefiadas por crianças entre 10 e 14 anos. É uma quantidade muito grande dessas crianças que hoje é o sustento da casa, né? É elas que bancam essas mães, é elas que bancam esses pais. É quase que inconcebível ver aquela criança que está dentro do axé, né? E que a mãe traz, que trabalha aquilo e que depois tem a hora dele ir para o sinal, vender a bala. Isso quando o garoto com 10, 14 anos já está virando olheiro do tráfico. Então, você não tem uma... Hoje eles estão muito vulneráveis, sabe? As nossas crianças estão muito vulneráveis, né? E há uma concordância de alguns pais com relação a isso. Ah, meu filho tem que trabalhar desde pequeno. Eu fui assim.
né? Mas eu fui assim e não fui para a escola, não tenho nenhum grau de estudo, né? Então, tem que ser diferente, né? Se tudo bem que ele precisa ajudar a família, mas ele tem que ir para a escola. Ele não pode só estar no terreiro e estar no sinal vendendo bala. Né? Então, 132 mil crianças são muitas, 132 mil famílias. Né? É uma quantidade enorme de crianças fora da escola e só porque ela vai no terreiro não vai salvar ela. Não vai mesmo, de jeito nenhum. E dessa forma, a gente percebe, né, o quanto adoecida está a nossa sociedade. Porque quando você não cuida da criança, que é o futuro, você sabe que se hoje está doente, amanhã vai estar bem pior. Sem dúvida. Então, esse processo todo é tão vil, é tão mesquinho, Doloroso. que não permite que nós tenhamos, né, uma visão de futuro de bolinhas brancas, né, de bolinhas azuis, de bolinhas cor-de-rosa, de bolinhas de cor nenhuma. Só, né, aquele futuro opaco que você não sabe o que vem lá atrás, mas você faz ideia. Então, quando hoje a gente fala que da importância da casa de axé, do terreiro, nessa formulação desse futuro, da responsabilidade que nós, enquanto pessoas de axé, temos com esse futuro, é que eu gostaria de frisar. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas se sentem tão pequenas e não fazem ideia do quanto que elas podem mudar no mundo. Um grãozinho de areia mesmo. O grãozinho de areia que você se sente, de repente, toma um vulto enorme, porque você percebe que você tem poder de mudar todo um segmento que está orquestrado para perecer. Exatamente. Porque quando você trata uma sociedade da forma que esse desgoverno vem tratando, tirando direitos, acabando com a educação, acabando com a cultura, acabando com os povos originários, acabando com o meio ambiente, a sociedade civil, eles simplesmente estão tirando todo o poder de fala, porque os conselhos não existem mais. Então, não existe mais um poder social que possa barrar essas atitudes estapafúrdias. Aos poucos então, estão escalando, né? hoje, nós temos que ter consciência do quanto o terreiro, a casa de axé, Sim. é importante. Verdade. Porque ali ainda não existe Até como o resistência, braço, né? desse desgoverno para aniquilar. Enquanto resistência mesmo, de verdade, a tudo isso aí. Sem dúvida. Ela vai falando e parece que vai criando uma sabe dor. Um negócio, né? Não, parece que vai criando uma dor, porque A gente vai ficando... a gente vai ficando agoniada. A gente que faz trabalho social, a gente fica no desespero, porque isso não é uma loucura, como as pessoas estão falando. Ah, que fulano é louco, fala o que quiser. Não é um projeto. É um projeto de extermínio da população negra e acaba chegando dentro do terreiro, porque a população do terreiro, em sua maioria, ainda é negra. Então, de uma certa forma, se a gente não se posicionar, sabe, não travar essa luta de resistência, e isso me agonia, porque no outro dia eu estava dizendo isso. Se o terreiro não perceber que a Petrobras, que a SEDAI, que eles estão em greve, que eles vão... E ele não se posicionar com relação a isso para os seus filhos, não sentar para os seus filhos,
que tem filhos também, que tem suas crianças para cuidar, não dizer qual é o nosso papel perante a sociedade, você não consegue fazer uma criança resistente. Verdade. Você não consegue. As crianças acabam repetindo o mesmo comportamento que os pais. Se os pais batem na mãe, aquele filho homem vai bater na sua esposa. Ele repete porque a gente não se incomoda com o que está acontecendo dentro da casa dos nossos filhos. Então a gente vê o marido batendo na nossa filha e a gente não explica para a nossa filha que está errada, não explica para os nossos netos que estão errados, eles vão reproduzir o mesmo papel. É uma luta inglória que a gente faz dentro dos terreiros. Então a gente tem que começar a perceber a sociedade, né? A água é fonte da nossa natureza. O que os terreiros fizeram com essa porcaria de água que deixaram para a gente no Rio de Janeiro? Qual foi o nosso papel? A gente sentou com as crianças e falou, olha, está errado, nós temos que ir à luta porque nós somos detentores da natureza e conversar sobre isso. Exato. Né? Então, além de você perceber o sentimento, perceber o quanto existencial é a nossa participação no terreiro, nós temos também que educar aquela criança para uma convivência externa. Sem dúvida. Eles vão sair, eles vão trabalhar, e como é que é isso? Né? Como é que eles se comportam diante da vida lá fora? E eu, inclusive, considero até o não ensinar, não auxiliar uma criança a se tornar resistente, empoderada, também uma violência. Porque, assim, se a gente entende que a criança ela precisa de ser orientada por um outro, que auxilie, que ensine, que oriente, é isso. Se falta isso, também é violência, porque a gente está falando de um adulto no futuro que é isso, não vai ter recurso nenhum para lidar com o que é difícil, com o que angustia, com essa dificuldade que a gente está vendo aí no dia a dia, no mundo. Se a gente não se posiciona, se a gente não fala nada, a gente continua nesse círculo vicioso de ninguém faz nada, ninguém se movimenta, ninguém se posiciona. E é isso, não dá para a gente também falar da briga pela nossa visibilidade, pelo nosso direito, por exemplo, de tocar, de cultuar os nossos vodus, de dar seguimento ao nosso axé, se a gente não falar de cuidado com o mundo, com a natureza, com as outras coisas, que é isso, somos integrais, nós somos esse todo. E aí não dá para cuidar só de uma coisa e esquecer do resto. Outro dado que eu queria trazer para cá foi um dado da Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria Federal. Ela registrou 91 mil denúncias de violação do direito das crianças e do adolescente. São 60 mil mortes por ano e 161 por dia. É um Boeing 373 caindo todos os dias, lotado. Essas são nossas crianças que estão morrendo. Né? Então, esse dado é da Secretaria dos Direitos Humanos. Sabe? E ela está incomodada com o Estatuto da Criança, né? Está incomodada em cortar os direitos das crianças. Ela recebe denúncia, né, que todo dia cai um Boeing cheio de criança e adolescente e ela não faz nada. Ela não se movimenta para nada. Está preocupado com o conteúdo das escolas. Se fala da política, se fala de outras coisas. Está preocupada se saber se a escola é de direita ou se é de esquerda. Se tem a discussão sobre gênero, ou não. Se menino usa azul e se a menina usa rosa. E proibindo a educação sexual, que eu acho que também é uma violência, porque é isso, você está impedindo que essas crianças tenham, por exemplo, o conhecimento de que um toque inadequado, que incomoda, não é alguma coisa que tenha que ser tomado como naturalidade, por exemplo. Por exemplo. Né? Por então, exemplo. É uma violência você não permitir que essa informação chegue até as nossas crianças. A gente está falando de alguma coisa que tem uma importância muito grande em termos de orientação. E a gente está falando também que é todo um conjunto de ações, né, desse desgoverno e que primam pelo aumento de tudo isso, de todo tipo de violência que culmina no genocídio da população jovem e principalmente negra e periférica. É uma massa que não briga, uma massa que desconhece, né, que falta informação, é mais interessante, né, para quem quer dominar, para quem quer, enfim. E discutir isso não é discutir política.
Discutir isso é discutir sobrevivência. Exato. Você entendeu? A sensação que eu tenho quando eu vejo aquela quantidade de crianças entrando pelo terreiro adentro, né? Aquelas crianças que vão tomar seu banho de erva e algumas vão incorporar um orixá, né? E aí quando acaba, ninguém nem se incomoda de explicar àquela criança o que é que está acontecendo com ela naquele momento. Que energia é aquela, né? E se aquela criança se alimentou antes de chegar no terreiro? Se vai ter depois Se vai ter depois a alimentação para aquela criança. Se dentro do terreiro elas são tratadas de formas diferenciadas, se elas têm um horário certo para comer, né? Porque como a gente não tem nunca um horário, não tem nunca uma disciplina de alimentação dentro do terreiro, então, mas para a criança tem que ter. Tem que ter. Você entendeu? O que aquela criança está fazendo além de estudar? Aquela criança está fazendo uma atividade fora do currículo escolar? Aquela criança está num judô? Ou tá, não está. Então como é que a gente pode fazer dentro do terreiro para dar aquela atividade para a criança? Né? Para ela ter prazer de ir para lá e saber que lá, pelo menos lá, ela tem um refúgio. Pelo menos lá, ela está sendo abraçada, ela está sendo carinhada. Né? Está sendo ouvida, isso é que é importante. Quando eu coloco na tecla que nós temos dentro do terreiro profissionais que podem fazer esse papel, que pode tirar um dia ou uma quinzena para atender, eu bato nisso, porque eles não têm recurso. Uma criança que sofre um abuso sexual com 8 anos de idade e só vai tratar com 17, 18 anos porque cometeu um suicídio, tentou um suicídio, né? Ela ficou desde 8 até 15, 16 anos sem receber um tratamento. Não tem dinheiro, gente. A família não tem dinheiro para pagar. Então, se a gente não se conscientizar que o terreiro tem que ser esse polo... E às vezes nem mesmo chegou às vias de fazer uma denúncia contra não fazem contra o denúncia. autor da violência, do estupro. Quer dizer, e às vezes essa criança continua convivendo com esse molestador anos e anos a fio. E só perpetua a violência. Só faz com que a violência continue acontecendo, né? Mesmo que não hajam outros episódios como o anterior, a criança convivendo com esse abusador, ela está só ali revivendo aquele momento, aquele episódio de violência que ela sofreu, né? E continua sendo negligenciada, porque estar perto do seu abusador é estar negligenciado. É uma mulher, uma criança que, de uma certa forma, sofre qualquer tipo de violência. Eu não falo só da violência sexual e nem da violência física. Eu falo da violência moral, da violência espiritual. Então, se o terreiro... E eu não estou falando da liderança do terreiro, estou falando dos adultos como um todo. Se ele não comete aquele papel, pegar aquela criança, levar para a família, ir lá fazer a denúncia, ela está cometendo também. Sim. Porque essa história de que vida familiar não se mete a colher é mentira. Se mete sim, se cuida sim. Sim. Uma das coisas que a gente pode ressaltar foi o crescimento de gravidez na adolescência. Que a gente começou... 14 anos era considerado a gravidez da adolescência. Hoje as estatísticas já apontam que tem crianças com 10 anos já grávida. O mundo mudou, o corpo físico da criança mudou, então ela menstrua mais cedo e aí já na primeira menstruação já acontece já a gravidez de garotas de 10 anos. Isso tem muito. É aquela história, educação sexual é um problema de dentro de casa, não é um problema da escola, é um problema do terreiro. Né? Se você não discute isso com essas crianças que já estão sustentando família, elas vão criar uma família para elas, sem nenhuma proteção. Então, eu acho que é mais uma questão que o terreiro tem que começar a trabalhar. É verdade, você tocou num ponto importantíssimo, que à medida em que as crianças têm a necessidade de amadurecer para serem chefes de família, garantir o sustento da família,
tudo começa a ser muito mais cedo. E a relação começa a ser diferenciada também entre essas. Uma criança de 10 anos que vivencia toda uma vida madura e adulta lá fora para poder sustentar a sua família, vai vivenciar a vida sexual adulta também. E outra, a menina que começa a menstruar mais cedo e que é molestada contumazmente, vai engravidar do seu agressor. Então, isso tudo nos leva, de novo, à responsabilidade que o terreiro, a Casa de Santo tem com essas pessoas, no sentido de orientar, porque hoje, se a escola não pode mais falar de gênero, né? Se colocam na mídia a ignorância de que falar de gênero é induzir a um comportamento sexual. Muita ignorância. Sabe, muita ignorância é você dizer que existe um kit gay na escola e as pessoas acreditarem. Então, hoje, a Casa de Santo tem que ter a responsabilidade, sim, de falar sobre doença venérea, transmissão das doenças sexualmente transmissíveis, falar de AIDS, desmistificar com essas crianças que criança também tem AIDS, sim. É a primeira relação sexual. Como pode ter AIDS? Pode. Porque já pode ter nascido com ela. E quanto mais então, cedo tudo vida isso, sexual também, mais quanto mais tá cedo, mais exposto está a essas doenças sexualmente transmissíveis. E não é só a AIDS. Tem a sífilis, tem a gonorreia, tem um monte de doenças que essas crianças vão estar expostas. Porque tão cedo começam uma vida sexual ativa e não se sabe com quem ela começa essa vida sexualmente ativa. Se é com adulto ou se é com uma criança igual a ela. E, de qualquer forma, precisamos, sim, nos responsabilizar por essa educação que está sendo limitada por esse desgoverno. Sem dúvida nenhuma. Porque antes as crianças iam à escola e aprendiam uma série de coisas que hoje se diz que discussão de gênero não pode tratar na escola porque está dizendo que, sabe? Então, essas coisas, a nossa responsabilidade só aumenta. E essa discussão de gênero é uma coisa muito, muito importante por conta de que eles estão matando homossexual agora como se mata barata. Verdade, né? Nossos filhos que fizeram uma opção por ser homossexual, opção não, já nasceram assim, eles não estão podendo ir para a rua, eles não estão podendo ir para os bailes, eles não estão podendo chegar mais tarde. É como se fosse uma doença e essa coisa não é assim. Né? Dizem que nossa religião tem muito homossexuais, porque nós acolhemos. E se nós acolhemos, a gente tem que ter a responsabilidade de esclarecer e de orientar as pessoas que estão em volta, né? E a própria criança, o próprio adolescente. Né? Não é só bonito botar, eu sou homossexual, eu tenho um orixá tal, e que não. Ele tem que entender que ele tem um papel na sociedade e que ele não pode ser considerado um ser diferente. Ele era um ser humano acima de tudo. Né? E isso, por ser uma religião que acolhe tantas pessoas, tem que passar isso para suas crianças. Sem dúvida nenhuma. Fechar os olhos é negligenciar. E, assim, para a gente poder encerrar, é importante bater, assim, nessa tecla de que a violência, ela não vai auxiliar de maneira positiva em absolutamente nada. Não educa, não resolve problema, não impede que alguém se desvie por um caminho XY
de absolutamente nenhuma forma a violência ela pode ser positiva. A gente está falando de alguma coisa que... Não cura a homossexualidade. Não cura a homossexualidade, não resolve problema de caráter, nada disso. Né? A gente não está... não pode entender a violência como um caminho possível para nada. E falando especificamente do terreiro, né, assim, do nosso papel enquanto pessoas de axé, é isso. Fechar os olhos é tornar-se conivente com a violência. A gente precisa realmente falar sobre essas coisas.